Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 13 do livro de 1 Reis, mas, como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Como você já está cansado de saber, porque eu falo isso sempre, quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e acaba entregando para muitas outras pessoas, e assim você cumpre o seu propósito de levar a palavra de Deus para muitas outras pessoas. Então vamos lá, bem rapidinho, curte, comenta e compartilha, porque nós já vamos dar início ao nosso estudo de hoje, tá certo? Gente, 1 Reis capítulo 13, tem 34 versículos e o texto começa dizendo assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus. Esse homem de Deus aqui se refere a um profeta de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias, apontando para um reinado de um homem chamado Josias, que ainda nem havia nascido. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Esse é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo e eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu: mesmo que você me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria e nem beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho de onde você veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura deste homem de Deus até que o encontrou sentado embaixo de uma grande árvore. Ele perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou eu, respondeu ele. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem comer pão ou beber água neste lugar. A palavra que o Senhor me deu esta ordem: não coma nem beba água, não coma pão nem beba água naquele lugar, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta, assim como você. E um anjo do Senhor me disse: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, aquele que havia mentido, o que havia feito o homem voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que você não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado nos túmulos dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou seu jumento para ele. No caminho um leão atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passavam viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado, e foram dar a notícia onde o profeta idoso vivia. Quando o outro profeta sobre disso exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão e o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e lamentaram por ele, exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer,
Enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus, ponha os meus ossos ao lado dos ossos deles, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria, certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para altares idólatras. Ele consagrava a esses altares todo aquele que quisesse se tornar sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Vamos entender, gente, esse texto aqui, interpretação do texto. Existem alguns textos bíblicos que quando a gente lê, a primeira impressão que fica, num primeiro momento, né, é que o texto foi um tanto quanto injusto. Eu confesso para vocês que quando eu li esse texto pela primeira vez, a minha mente deu uma bugada, né? Como assim? Um profeta, em nome do Senhor, profetiza, faz acontecer e depois é enganado por outro profeta e morre porque desobedeceu. Aqui, na verdade, quem deveria ser punido numa visão racional, né, numa visão limitada, seria o profeta velho que enganou o profeta novo. Esse, na verdade, é o nosso entendimento, o entendimento raso, ativado pelo nosso senso de justiça, que vai nos fazer entender as coisas do nosso ponto de vista. Eu gosto muito de ministrar, ensinar a palavra de Deus em cima das histórias bíblicas. Eu não sou de pegar um texto bíblico, criar um tema e falar em cima desse tema. Eu gosto de pregar em cima dos textos bíblicos e deixar o texto ensinar aquilo que ele tem para nos ensinar. Para a gente entender esse texto aqui de maneira correta, né, a gente precisa sair do nosso ponto de vista e entrar no ponto de vista bíblico. O capítulo 13 de 1 Reis narra a história de um profeta anônimo, né, em outras traduções diz um jovem profeta, que recebe a incumbência de profetizar contra o reinado de Jeroboão, rei de Israel, aquele que estava cometendo a idolatria, que fez altares pagãos e bezerros de ouro, né, e para você entender melhor essa história, a gente vai precisar voltar um pouquinho atrás. Olha só, depois da morte do rei Davi, Salomão ele vai reinar sobre Israel. O reinado de Salomão foi marcado por um tempo de muita paz, diferente do reinado de Davi, que foi um reinado marcado por muitas batalhas. Durante o reinado de Salomão, ele constrói ali o Templo de Jerusalém, além do seu palácio e muitas outras grandes obras, né? Um tempo de muita paz no quesito guerra e de batalhas militares, mas um tempo de um jugo pesado para o povo, né? Referente ao fardo do trabalho, aos impostos que eram cobrados. Salomão, ele pega muito pesado em relação aos impostos, à taxa tributária. Inclusive, essa foi uma das marcas mais negativas do reinado do sábio Salomão. Após a morte de Salomão, quem vai reinar no seu lugar é o seu sucessor, o seu filho chamado Roboão, que assim como o pai não escuta o conselho, quer dizer, no caso dele não escuta o conselho dos conselheiros do pai, mas como o pai, ele também pega pesado em relação aos impostos. Então Roboão não reina, ou melhor dizendo, reina debaixo dessa prática de pegar pesado ali na taxa tributária, nos trabalhos pesados e tudo mais. Então, durante todo esse período, surge aqui um líder chamado Jeroboão, que foi uma espécie de porta-voz do povo, um líder político, que vai reivindicar a diminuição dos impostos, conforme nós vimos no capítulo anterior. Mas Roboão, filho de Salomão, não atende à reivindicação do povo. Jeroboão, então, começa a ganhar notoriedade no meio do povo, e com isso ele consegue ganhar força política com praticamente todas as tribos, né, das 12 tribos de Israel, ele tem respaldo de 10 tribos e é aclamado a rei, o líder maior dessas 10 tribos. Aí surge aí a divisão do reinado. De um lado, Jeroboão reina sobre 10 tribos e do outro lado, Roboão, filho de Salomão, que reina sobre 2 tribos, são elas, Judá e Benjamim. O que nós chamamos de tribo do norte e tribo do sul, reinado do norte, reinado do sul, os judeus e os samaritanos, tá? Norte, samaritanos, sul, os judeus. Então aqui a gente vê que após conseguir poder, Jeroboão ele traz de maneira forte a questão da idolatria para o meio do povo. Uma das estratégias dele era não deixar o povo ir adorar no templo, lá em Jerusalém, o templo construído por Salomão, né? E com isso ele vai criar 2 altares pagãos, um em Dan e outro em Betel. Cria 2 bezerros de ouro e diz ao povo que a partir de agora eles não precisam mais ir adorar a Deus lá em Jerusalém. Agora eles têm os altares de adoração deles. Vamos adorar os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Então ele cria uma história, engana o povo e o povo cai que nem um patinho na história do Jeroboão. Obviamente que Deus não gosta nada disso, dá uma ordem clara e objetiva a um jovem profeta, um profeta anônimo, um homem de Deus, conforme o texto aqui, que foi enviado por Deus para denunciar os maus caminhos de Jeroboão. O profeta vai e cumpre a sua missão, anuncia
ali se pronuncia como profeta do Senhor. No entanto, Jeroboão manda prender o profeta, estica a mão para ele, aponta o dedo para ele. Na mesma hora, o braço do Jeroboão ali fica paralisado. Aí ele é tomado por um grande temor, ele clama por misericórdia e pede para que o profeta o cure daquela paralisia. O profeta ora e Jeroboão é curado ali de forma imediata. Como sinal de agradecimento, Jeroboão oferece recompensas ao profeta, que nega ali prontamente todas as ofertas. A instrução de Deus para ele era que ele não comesse nem bebesse nada naquele lugar e não voltasse pelo mesmo caminho. Então Deus diz, vai lá, não come nada desse povo pagão, da mão desse povo idólatra, e não volta pelo mesmo caminho, volta por outro caminho. Essa foi a instrução do Senhor. Assim o profeta fez. Ele atende plenamente todas as ordens, as instruções de Deus. Aí no meio do caminho, no caminho de volta, surge agora um profeta, denominado como um profeta velho, que vai ao encontro do profeta novo e lhe oferece comida e bebida. Ele mente, diz que Deus enviou um anjo para falar com ele, que era para ir para casa dele comer e beber. O profeta novo, no primeiro momento, recusa, mas o profeta usa ali a sua astúcia e convence o profeta novo a ir comer na casa dele. Enquanto eles estão sentados à mesa, o profeta velho recebe uma revelação de Deus, de que, por ter desobedecido a sua ordem, o profeta novo iria morrer à beira do caminho. E ele não seria sepultado junto com seus antepassados, ou seja, ele não voltaria para sua casa, ele não voltaria para Jerusalém, ou seja, ele não chegaria na sua cidade nunca mais. Quando ele deixa a casa do profeta velho, o profeta novo então é atacado à beira do caminho por um leão. Agora, é interessante salientar que leão, ele não devora nem mata ninguém se não for para se alimentar. Agora, o que acontece aqui? Ele devora, ele mata, mas não devora o corpo. E nem o jumento a qual ele estava montado. Então, leão não mata por matar, leão mata para se alimentar. Sabendo disso, o profeta velho foi resgatar o corpo do profeta e sepultou ele ali mesmo naquela cidade. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual o profeta velho enganou o profeta novo, tá? Então, quando a gente lê a Bíblia, né, e vai buscar aqui fontes teológicas, alguns estudiosos dizem que o profeta velho fez aquilo de forma intencional e foi justamente para colocar à prova um teste da obediência do profeta novo, um teste projetado para avaliar a fidelidade e a obediência do profeta e as instruções divinas. Outros estudiosos, outra linha de pensamento diz que o profeta velho fez aquilo por inveja, né? Que quando ele descobre que tem um profeta fazendo proezas em nome do Senhor na cidade onde ele morava, ele é tomado por uma inveja e ele engana o profeta novo. Nós não sabemos exatamente ao certo qual foi a verdadeira motivação do profeta velho de enganar, né, o profeta novo, mas fica bem claro aqui que a desobediência é considerada um pecado cuja colheita é a morte. Desobediência é considerado um pecado cuja colheita é a morte. Lição de aplicação prática. Essa história aqui, ela é cheia de mistério. Ela traz lições práticas muito valiosas aqui para o nosso tempo, para a nossa geração. A gente tem aqui dois profetas. Um profeta velho, que representa uma geração que estava chegando ao fim, uma geração que já não tinha mais experiências com Deus, e um outro profeta que representa uma nova geração, uma geração cheia de gás, cheia de vontade, mas com pouca sabedoria, com pouco conhecimento. Então, uma geração com conhecimento, mas barriga cheia, e uma outra geração com bastante desejo de crescer, mas não tinha conhecimento. Então nós temos aqui um encontro de duas gerações de profetas. Uma geração de profeta representado por um profeta velho e a outra geração representada por um profeta novo. O profeta velho aqui aponta para uma geração barriga cheia, que já não tem mais a vontade de viver experiências com Deus. O profeta novo representa uma geração cheia de vontade e de zelo pela obra de Deus, porém uma geração inexperiente que perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Nesse encontro acontece que o profeta novo, que representa uma geração cheia de gás, porém inexperiente, cai na armadilha do profeta velho, que representa uma geração acomodada. Em resumo, uma geração apaixonada por Deus acaba morrendo por falta de conhecimento, acaba morrendo pela falta de sabedoria e pela falta da influência positiva de uma geração acomodada. Então a gente vê aqui uma história que marca o encontro de duas gerações. Olha só o nível do entendimento de lição prática de hoje, gente. Duas gerações. Uma geração que poderia estar contribuindo para o reino, ajudando com a sabedoria que adquiriu ao longo do tempo, os mais novos, e uma outra geração cheia de gás, que vai fazendo com a força do braço, mas que tem pouco conhecimento e pouca sabedoria, e acaba ali
se perdendo no meio do caminho. É interessante que a Bíblia, ao longo da Bíblia, a gente vai vendo essa unificação de gerações. Davi, por exemplo, tempos antes, ele estava numa fase um pouco mais maduro, um pouco mais velho, talvez cansado da batalha, decide não ir para a batalha, fica no seu palácio, do palácio num tempo ocioso. Davi no auge da sua carreira, do seu ministério, ele vai para a sacada, olha uma mulher tomando banho, chama essa mulher, comete adultério porque era uma mulher casada, depois ele manda matar o marido, assassinato e traz uma desgraça para dentro da sua própria casa. Davi ali já não representava mais aquele Davi guerreiro, cheio de gás e vitalidade para a batalha. Davi estava cansado da batalha, mas agora Davi tinha o dever de cumprir o seu propósito de uma maneira diferente. Agora era hora de Davi treinar os mais novos. Então, o propósito não havia acabado. Davi, na verdade, talvez estava cansado, né, de tanta batalha e ele fica ali ocioso. Mas aquele tempo não era para ele ficar ocioso. Era para ele estar gerindo, planejando, organizando, treinando os mais novos. Depois de tudo isso, Davi treina Salomão com muita excelência. Tanto que Provérbios capítulo 4, Salomão cita, né, que Davi andava pelos palácios, né, pelo palácio com ele, instruindo na palavra, instruindo ele a adquirir sabedoria, porque a sabedoria ia levar Salomão à riqueza, à honra e à prosperidade. Só que Davi primeiro precisa passar por um momento muito turbulento na vida dele, para entender que o propósito dele não havia acabado. Aqui, gente, é muito interessante que a gente vê um profeta velho acomodado, de barriga cheia, tipo, eu já fiz muito. Ele tá numa cidade onde tem um rei que tá fazendo tudo errado e ele não repreende o rei. Olha só, Deus vai buscar um profeta numa outra cidade para vir repreender o rei que tá fazendo coisa errada. O profeta ali é a boca de Deus. O profeta vem para anunciar o futuro, trazer a revelação profética, a revelação da palavra, para exortar o rei quando o rei está no erro. Lembra de Davi? Lá atrás, Natã vem repreender. Natã vem com uma alegoria, com uma história, né? Fala acerca de uma ovelhinha, de uma pessoa que só tinha uma ovelha, e a outra veio e pegou a ovelha, o que a gente tem que fazer? E Davi tem que matar. Então, esse homem é você. Então o profeta, naquela época, vinha com palavra de exortação, vinha com a espada na mão para repreender os erros ali das pessoas, do rei, dos líderes. Né? E aqui a gente vê um profeta na sua própria cidade, de barriga cheia, que já não vive mais experiência com Deus, talvez um homem que já nem estava assim em constante oração, buscando a presença de Deus. Aí tem um profeta jovem numa outra cidade, cheio de Deus, e Deus manda repreender. Então a gente pega duas linhas de interpretação. A primeira, Deus usando o profeta velho para testar a obediência do profeta novo, né? E aqui também a gente observa o profeta velho invejando a unção do profeta novo. Olha só, gente, que coisa interessante. Quando, na verdade, ambos deveriam estar trabalhando juntos, né? Só que um tá cheio de gás, mas inexperiente, sem conhecimento, sem sabedoria. O outro tem pouco gás, mas tem muito conhecimento, né? É uma coisa assim tão desequilibrada, né? E aí o ideal seria se tivesse um equilíbrio entre o gás, o desejo, a vontade, a juventude, né? E ali a sabedoria dos mais velhos, juntando e um ajudando o outro a crescer e a se desenvolver, né? Então aqui, a falta de sabedoria do profeta novo fez ele cair numa armadilha, e a acomodação do profeta velho fez ele criar uma armadilha. Olha só que interessante, a falta de sabedoria e conhecimento do profeta novo fez ele cair numa armadilha, mas a acomodação do profeta velho fez ele criar uma armadilha. Note que ele se arrepende dessa armadilha, porque depois ele vai lá, busca o profeta novo, ele enterra ele em determinado lugar e ele fala para os filhos dele, quando eu morrer, me enterrem junto a esse profeta. Me enterrem junto a esse grande homem de Deus. Então isso mostra que ele se arrepende da armadilha que ele mesmo criou. Uma armadilha criada por conta da acomodação do profeta velho. O que isso vai nos ensinar? Que nós precisamos, tudo isso aqui nos ensina que nós precisamos buscar muito crescimento espiritual, evitar o comodismo, né? Que a nossa geração seja uma geração sábia, uma geração vigilante, uma geração que aprenda tanto com a experiência quanto com a paixão, né? Para que nós possamos cumprir a vontade de Deus e o propósito de Deus estabelecido sobre as nossas vidas aqui na terra. De um lado, um profeta experiente e acomodado, do outro lado, um profeta apaixonado, sem sabedoria e sem conhecimento, né? Então nós precisamos unificar força e sabedoria para que então a gente possa fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus de maneira eficaz.
Amém, gente? Glória a Deus! E assim, né, com a história do profeta novo e do profeta velho, nós finalizamos aqui mais um capítulo do livro de 1 Reis. Agora eu quero te convidar a agitar as redes sociais, curtir, comentar, compartilhar, tirar print da tela, postar para eu repostar tudo em nome de Jesus. Amanhã tem mais Evolução Diária e eu te espero aqui às 7h40, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.